Estamos iniciando uma jornada com a Cross Connection, provedor de internet da cidade de Bragança Paulista, que atende mais 33 cidades. Uma trajetória de quase 30 anos. E para falar dessa trajetória, nós trouxemos aqui uns convidados que fazem parte da história da Cross Connection, que é o Jarley Cruz, também a Michele Cruz e o Marcelo Lopes. É um prazer recebê-los aqui nesse bate-papo gostoso, a gente vai conversar bastante e falar dessa empresa que tem a sua história e, é claro, né, por trás de uma grande empresa tem grandes pessoas. Então, Jarley, fala pra gente, fala um oi pro pessoal e conta pra gente como tudo começou na Cross Connection. E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, fazer parte dessa jornada. É muito bacana contar um pouquinho da história da Cross, porque faço parte dela há longos anos, não vou aqui exemplificar quantos anos, porque enfim, vou entregar minha idade, mas enfim, a Cross ela surgiu de um sonho de levar informações às pessoas, onde nós tínhamos ali uma escola de informática e tínhamos dificuldade de ter acesso à internet para poder ali fazer as aulas com a meninada, né? Apesar de, nessa época, a internet ainda não ser tão divulgada. E aí nós tínhamos a questão da internet discada, e nós não conseguíamos ter uma qualidade. Aí surgiu a ideia, vamos colocar uma internet de qualidade, óbvio que dentro das possibilidades que a tecnologia nos trazia naquele momento, colocamos ali um DDR com a internet discada com vários canais. E aí, fala internet de escada, a molecada hoje fala isso aí, nem vai saber o que é internet de escada, né? Pois é, eu sei muito bem o que é. E assim, era um sofrimento, a gente usava pelos pulsos e tudo mais. E aí, com o passar dos anos, a tecnologia foi se evoluindo e nós fomos acompanhando a tecnologia aí, e sempre estamos com tecnologia de ponta desde então, né? E hoje a gente vive a era da fibra, no qual, enfim, o céu é o limite, né? A fibra ela é totalmente passiva e o que determina a qualidade do sinal é os equipamentos que se colocam nas pontas. Inclusive, até a produção, a gente tem a foto da escola, quando tudo começou. A gente tem ali um trechinho, né, que a gente mostra como era essa escola. De fato, já faz muito tempo. Olha onde era. Você lembra disso, Jarley? Uau! Olha isso. Essa é a foto que a gente tem, né, que nós buscamos lá nos arquivos da Cross, de onde tudo começou. E assim, né, hoje nós temos aqui também uma nova geração, né, da família Cruz, que é a Michele, ela que está à frente da diretoria financeira da Cross Connection. E assim, ela não vai se lembrar dessa foto, porque ela era muito nova, nem da discada eu acho que ela vai se lembrar. Mas hoje, a Michele, ela é tão jovem e tem um papel muito importante na empresa, que ela é diretora financeira. Mi, conta pra gente como foi, de quando você chegou. Quantos colaboradores já tinha na empresa? Hoje, quantos colaboradores nós temos na empresa? E um pouco, né, da sua vivência desse dia a dia. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. E eu faço uma pergunta pra você, Ju. Você quer saber de quando era, quando começou ou quando eu entrei? Bom, vamos lá, acho que é melhor quando ela entrou, né? Porque quando Tem certeza? Você vai ter história de quando começou? Ah, eu tenho. Ah, então pode ser. Então pode ser. Mas eu tenho, porque quando começou a gente tinha o nosso CEO e o nosso CEO. Ele vendia, ele instalava, ele fazia tudo. Aí depois era ele com uma secretária, aí depois começou ele com mais 2 técnicos e foi crescendo. E hoje a gente vê que quando eu entrei tinha 60 colaboradores e hoje a gente está com 160. Então, a gente vê que do início até agora, nossa empresa deu um salto bem grande. E eu falo assim, passaram muitas pessoas, a gente vê dificuldades, porque daí foi tendo que aumentar departamentos, que no começo era tudo pequeno, né? Sim. E agora crescendo, começou a ter departamento de atendimento de cliente, atendimento do financeiro, atendimento das filiais, e assim foi indo. E hoje está essa empresa enorme, em 33 cidades, e assim, eu sempre converso com o pessoal, né, porque quando a empresa vai crescendo, ela depende também do quê, né, de bons profissionais que acompanham esse crescimento e que também ajudam a crescer. E agora a gente entra num setor aqui de controladoria. Nós temos aqui Marcelo Lopes, ele que tem uma experiência gigantesca nesse mundo empresarial, cabelo mundo branco. de negócios. Olha, o cabelo branco e umas mechas. Que cabelo, né? Eu não sei
sei aonde, mas tudo bem. Marcelo, fala pra gente, pra você hoje aqui na Cross, acompanhar, fazer parte desse crescimento, porque sem dúvida, desde quando você entrou, né, no setor de controladoria como diretor, e hoje você olha essa trajetória da Cross, que é uma história muito bonita, por sinal, e no dia a dia, como é pra você tudo isso? É um desafio, né? Que eu vim de outras empresas no mercado e cheguei com desafio aqui na Cross, bastante profissional antigo, com experiência, e é um mercado novo para trabalhar. E aí a gente vem com uma metodologia, né, para conseguir ajudar no crescimento. E a gente sempre tem que focar numa questão de uma cultura, deixar uma cultura forte, trazer toda essa essência de onde foi construído a Cross para o dia de hoje, né, dividir isso com todas as pessoas. A gente trabalhar na parte de processos claros, profissionais qualificados em cada setor, porque como a Michele comentou, a empresa ela começou inicialmente com uma pessoa só, que era o nosso CEO, e nisso daí ela vai começar a crescer e a gente começa a departamentalizar internamente, né? E são profissionais que a gente precisa buscar no mercado que consigam entregar aquilo que a empresa ela quer para o crescimento dela futuro, né? Então a gente trabalha muito na parte de uma cultura forte, a parte de um processo bem estruturado e as pessoas certas no local correto para conseguir o resultado que nós esperamos para o crescimento futuro nosso, né? É um desafio grande. Uma coisa importante salientar, Ju, que assim, a Cross, desde o início, nosso CEO, ele deixou bem claro que ele nunca quis perder a parte humanizada da empresa. Com certeza. Tá? Ele é uma pessoa extremamente humana e isso é algo que a gente traz para a história da empresa. Todo o ciclo que a empresa já passou, essa parte humana ela é muito valorizada aqui dentro da Cross. E eu imagino também, né, porque 30 anos, imagine quantas pessoas, como a Michele mesmo citou, né? Quantas pessoas passaram por aqui, quantas pessoas boas já passaram pela empresa, deixaram a sua marca, deixaram a sua história. E assim, nesse longo desses 30 anos, não perdendo essa essência, né, de humanização, que é muito importante, ainda mais hoje em dia, que tudo é muito tecnológico, tudo é muito digital, não é mesmo? Então a pessoa vai perdendo essa essência de socializar, de conversar e tudo mais. Agora falando de negócios, né, Jarley, você na empresa aí faz bastante tempo, não vou ficar falando o tempo. Pois é. Mas enfim, nesse longo desses 30 anos, muita história, aquisições, não é? Porque a Cross ela foi crescendo e com isso, né, ela foi adquirindo outros provedores também, né, da região. Por isso hoje, e também teve uma expansão de rede gigantesca. Nós estamos presentes em 33 cidades. Então fala um pouco pra gente como foi isso logo no início dessas aquisições. Assim, as aquisições sempre são um desafio muito grande, porque você tem que trazer uma empresa, incorporar dentro da nossa com culturas totalmente diferentes, muitas vezes tecnologias diferentes. E aí a gente acaba tendo um choque de realidade até mesmo dos próprios colaboradores, né? Para poder aí estar andando junto com a mesma metodologia que nós. Mas sempre foi um grande desafio e eu sou movido a desafios. Então, assim, amo desafios. E cada vez que é trazido em pauta dentro da nossa diretoria a aquisição de uma nova rede, eu levo isso assim de forma pessoal, é muito bacana. E foram vários provedores que a gente veio adquirindo ao decorrer dos anos, né? E junto com os provedores é importante salientar que vieram excelentes profissionais, tá? Então, assim, isso ajudou hoje a formar o time que nós temos. Existe ainda várias oportunidades no mercado que a gente vem trabalhando e olhando. Então, assim, não paramos de adquirir novas redes e também não paramos de expandir a nossa rede, tá? Hoje nós temos aí aproximadamente 4.000 quilômetros de fibra lançados. Então, assim, 4.000 quilômetros de fibra para a gente administrar e trazer essa qualidade em um anel óptico, que é o que a gente preserva hoje dentro da nossa rede, a qualidade. É a questão de um lado cair, o outro assumir, sem que o cliente tenha essa percepção. Então, a gente tem isso daí como uma meta, que é trazer qualidade e a disponibilidade do sinal a todo momento. E olha só, esse anel óptico é um diferencial da Cross, né? Nós sabemos disso, mas esse é assunto para um outro episódio. Nós traremos aqui os profissionais, teremos o Jarley aqui e também alguns profissionais de TI para falar com a gente. Nós estamos estreando, né, o Crosscast aqui hoje e com certeza teremos aí outros episódios. Mi, uma coisa importantíssima quando a gente está falando de fibra, a gente fala de crescimento de rede, de aquisição. Para o financeiro, isso é um impacto muito grande, é claro, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas não têm noção, né? O pessoal de casa, ou até mesmo de algumas empresas, não tem a noção de como é complexo hoje
ter um provedor de internet. Esses dias mesmo eu estava, né, ESP Premium é Cross Connection, mas como você explica ao cliente que ESP é Cross? Você entende? Então existe ali toda uma regulamentação, uma legalidade, e a Cross é uma empresa idônea, participa, está presente em todos os processos que tem de legalização. As pessoas acham que é simples, né? Você vê o poste, é só colocar a fibra e pronto, já está lá e está tudo certinho. Mas por trás dessa fibra que nós colocamos no poste, a gente tem um profissional, um engenheiro técnico, que ele vai fazer um projeto, ele vai levar até as nossas concessionárias da cidade que a gente for agir. E daí vai levar, vai ter uma aprovação. Se for aprovado, a gente vai poder colocar o nosso projeto em prática. E não é de graça, viu, Ju? Não é de graça. Esse é o impacto do financeiro. Cada poste que você vê uma plaquinha ISP, a gente paga um aluguel. E são todos com os projetos certinho, nas concessionárias, tudo regulamentado, porque a gente preza muito por isso. A gente preza para a gente estar dentro das normas, dentro da lei, porque é uma coisa importante. Então, hoje eu falo para você, cada projeto que o Jarley me traz, eu já começo a olhar quantos postes a gente vai passar nesse projeto. Imagina só. É uma alegria, a aprovação e uma tristeza, né? Exatamente. A aprovação porque temos a oportunidade de estar e a tristeza porque o financeiro vai ter que pagar. E Marcelo, para você, né, todo esse processo, onde entra aí a controladoria? Porque o que acontece? Aqui a gente está falando de dois setores e, né, o Jarley vem, está aqui o projeto, a Michele tem que analisar, né, os números e tudo mais. E a controladoria nisso faz o quê? A gente controla o investimento que está sendo feito, né, para ver o resultado que aqui no final do dia ele vai trazer para a empresa. Que, como a gente falou assim, toda a sistemática disso, ela é complexa, que são valores, a gente tem documentações que a gente precisa de legalizar, processos que a gente precisa validar isso com alguns órgãos, e o departamento de controladoria é o departamento que faz essa gestão para que a gente, no final do resultado que a gente fala do ano, a gente tenha o resultado esperado com aquele investimento que foi feito. Então, são alguns pontos que a gente precisa ter muita atenção a atuar para que chegue num certo período a gente não sofra nenhuma surpresa, né? E para não ter essa surpresa, a gente precisa fazer o controle detalhadamente daquele investimento que foi feito, né? E garantir que todo desenho que foi feito inicialmente pela equipe do Jarley e que foi validado pelo nosso financeiro, no final do dia está dando o resultado que a empresa espera no final do dia. E a gente faz assim, por isso falou, pessoas no meio disso aí são profissionais qualificados, porque a dinâmica no dia a dia ela é totalmente diferente do que o mercado hoje tem. Então a gente precisa procurar profissionais qualificados para conseguir entregar esse resultado que a gente espera. E no final do dia a gente não sofra com surpresas, porque tem legislação, tem fiscalização que vem por trás disso daí, e a gente não pode ficar refém de uma falha em todo o processo. Por isso que a gente sempre procura trazer profissionais qualificados para conseguir garantir isso que a gente vende para os nossos clientes, né? Então isso aí é o foco no resultado, né? Foco no também, resultado, porque isso. Analisando tudo isso para ver se está dando certo, imagina só, né? Por isso que o Marcelo fica o dia todo para lá e para cá, o Marcelo não para. Gente, agora a gente está indo... Oi. Importante só, te interrompendo um minuto, é importante falar assim que parece tudo tão simples e tão fácil. Verdade. Tudo tão simples, mas não é, gente. É um trabalho assim muito cauteloso de todos os lados, olhar a viabilidade, tanto técnica, financeira e poder ser validado também pela nossa controladoria ali e acompanhar. Isso não é um projeto que a gente faz um dia, isso demora muitas vezes meses ou meses para a gente poder viabilizar um projeto, né? É muito bacana a gente conversar, bater o papo e trazer para a galera aí, para os nossos clientes, para os nossos parceiros, entender também a dinâmica de tudo isso, né? Não é só aquilo que a gente vê que é a realidade, né? Por trás tem todo um caminhão de coisas que acontecem. Processos. E se a gente não tomar cuidado com isso daí, a gente acaba levando risco para os nossos clientes. Então, por isso que a gente procura fazer tudo de uma forma correta, de acordo com a legislação e os órgãos que competem, para que a gente consiga entregar um serviço de qualidade para os nossos clientes e eles não sofram risco também. Hoje, se a gente for para analisar, a internet ela tem uma
atividade no mercado maior do que a energia elétrica. Hoje a gente sofre com problemas aqui que o cliente, muitas vezes, acabou a energia, ele não se preocupa, mas acabar a internet, e quanto que o cliente fica sem conseguir faturar no final do dia? Então, muita gente fala, quando a gente fala a questão de aprovar um projeto, a gente leva tudo isso em conta, porque por trás disso aí, a gente tem os nossos clientes que estão com a expectativa de um bom serviço sendo entregue, e a gente precisa de fazer um serviço de qualidade, um serviço que a gente garanta com que ele não vai ter falta de internet, porque imagine um cliente nosso com falta de internet de 1 hora, e o cara que trabalha no processo de manufatura, e aí 1 hora de resultado no cliente, imagine o que isso vai trazer de impacto para ele. Muitas vezes essa conta que os clientes não fazem no final do dia, para eles, a gente do nosso lado aqui, a gente é obrigado a fazer, porque a qualidade ela está atrelada a isso. Então a gente procura zelar por tudo isso aí, chegar um órgão, vir embargar uma obra nossa, aí a gente fala, não posso mais levar o sinal de internet. Imagine quantos clientes que tem naquela rede, né, Lê? Então a gente fala assim, para a gente evitar esse risco, a gente procura sempre tá trabalhando de acordo com a lei, do que o que rege para a gente não leve esse impacto negativo para os nossos clientes, né? E hoje em dia tudo é internet, tudo é muito digital, né? E de fato, como o Marcelo disse, outro dia até uma cliente falou, olha, eu tô sem internet aqui na minha casa. E a gente procurou saber o porquê que estava o motivo da internet. Mas, senhora, o sinal não está nem chegando aqui pra gente, né? Que nós temos a possibilidade de conferir. Que eu tô sem energia, acabou a luz. Então, assim, as pessoas, né, ainda a gente vai trabalhar isso também, né, sobre desmistificar essa questão da internet, porque hoje a pessoa, ela quer ter internet, mas a luz não está funcionando, não tem problema, mas ela precisa estar conectada. Bom, nós já estamos aí ao final do nosso episódio, do nosso primeiro episódio. É algo rápido, curto, um bate-papo bem gostoso. Queria agradecer vocês, a diretoria da Cross, por estar presente, por também acreditar, né, nesse projeto que com certeza vai ser muito benéfico tanto para o nosso time e também para os nossos clientes. Obrigada a todos vocês. Obrigada. Nos próximos nós teremos aí os SVAs, que são os aplicativos da Cross. Vamos falar também do Clube Cross e muitos outros episódios para vocês nos acompanharem. Gente, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.